Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, e estamos começando a segunda reunião semanal da programação da operação do mês de agosto. Eu me chamo Pedro e irei coordenar a reunião de hoje. Esta reunião será dividida em 3 blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, haverá um intervalo de 5 minutos e após cada intervalo serão respondidas as perguntas recebidas no chat desta reunião. No primeiro bloco, teremos 3 apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Já no segundo bloco, serão realizadas 2 apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira, sobre a previsão de carga para a programação diária, o acompanhamento diário e semanal da carga, e a segunda, sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Ainda no segundo bloco, teremos 2 apresentações da Gerência de Programação Mensal. Na primeira, serão apresentados os resultados da revisão semanal do PMO, e na segunda, serão apresentadas as intervenções energéticas relevantes. Por fim, no terceiro bloco, serão realizadas 2 apresentações. A primeira será realizada pela Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, e será sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Já a segunda apresentação do terceiro bloco, que também será a última apresentação desta reunião, será realizada pela Gerência de Programação Diária e será sobre a política operativa. Começaremos, então, com as apresentações do primeiro bloco. Passo a palavra, então, para o Eduardo, para comentar sobre a previsão meteorológica. Eduardo, por favor. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todas e todos. Começando a reunião semanal da programação de hoje com a previsão meteorológica. Você já consegue ver minha tela? Sim, Eduardo. Beleza. Bom, continuando, né, nessa última semana a gente teve o avanço de 2 frentes frias, né, e a formação de um ciclone, né, entre o sul e o sudeste do Brasil, e os maiores volumes de chuva, conforme já estava sendo previsto na semana anterior, ocorreram nas bacias da região sul, principalmente na bacia do Iguaçu, na cabeceira dessa bacia. A gente também teve chuva em diversos pontos da incremental Itaipu e também das bacias do Paranapanema, do Grande, do Tietê, do Paraíba do Sul, em menores volumes na bacia do Paranaíba e do Tocantins, do Madeira. Em relação à geração eólica, né, a gente teve uma maior flutuação da intensidade dos ventos na região Nordeste, e conforme, inclusive, foi previsto na semana passada, a gente teve uma ligeira redução da intensidade dos ventos, principalmente na Bahia e no Piauí. Mas na faixa mais ao norte, né, do Nordeste, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, a intensidade dos ventos continua bastante intensa, favorecendo a geração eólica. Para essa próxima semana, a gente deve ter novamente o avanço de 2 frentes frias. A primeira frente fria começa a avançar pela região sul entre o domingo e a segunda-feira, e a segunda frente fria deve avançar mais próximo do final da semana operativa, a partir de terça, quarta-feira. Os maiores volumes novamente se concentram nas bacias, nessa primeira semana, se concentram nas bacias da região sul, principalmente na bacia do Iguaçu, mas atingindo também algumas bacias mais ao norte, como as bacias do Paraná, do Paranapanema, e já pegando uma parte da bacia do Tietê também, embora essa frente fria deva avançar para o sudeste apenas na semana seguinte, a partir do próximo sábado, ou seja, na outra semana operativa. Também tem previsão de algumas pancadas de chuva na bacia do Madeira, e volumes bastante significativos também, né, nas bacias mais ao sul, com a primeira frente fria no Jacuí e no Uruguai. Depois, ao contrário dessa última semana, em que a gente teve redução da temperatura na maior parte das capitais do centro-sul do Brasil, para essa próxima semana a expectativa é de uma elevação da temperatura, uma elevação gradual, mas bastante significativa da temperatura nas capitais de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio, e também nas capitais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em relação à geração eólica, a gente tem uma frente fria avançando aqui pelo litoral da Bahia a partir desse fim de semana, e aí, com a persistência dessa frente fria por vários dias ali no litoral da Bahia, inclusive ali avançando até mais ao norte, a gente espera uma redução da geração eólica em grande parte dos estados do Nordeste, né? Apenas as áreas mais ao norte, né, o Ceará, o litoral do Rio Grande do Norte, que ainda devem ter uma geração mais ou menos estável em relação a essa semana operativa corrente. Em relação à geração solar, né, espera-se uma
semana com pouca variação de nuvens, apenas em São Paulo, mas a gente também teve essa variação de nuvens em São Paulo nessa última semana, então a condição é de estabilidade para a geração fotovoltaica ao longo dessa próxima semana operativa. Te passo de volta a palavra, Pedro, e eu estou à disposição para questionamentos e dúvidas. Obrigado, Eduardo. Agora eu passo a palavra para a Ângela para comentar sobre a previsão hidrológica. Ângela, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui a previsão hidrológica após a revisão 2 do PMO de agosto. Então, inicialmente, a previsão de precipitação para as 2 próximas semanas. A gente observa aqui na região sudeste, temos chuva, conforme o Eduardo falou, na bacia do Rio Paraná e Paranapanema, diante dessa frente fria, que vai avançando, mas a previsão de conjunto só apresenta valor acima de 5 milímetros a partir do dia 20, tanto na bacia do Paraná quanto do Paranapanema. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, ele vinha em recessão e diante dessa possibilidade de chuva, a partir do dia 20, a gente vê um leve acréscimo, isso faz com que a previsão mensal estimada para ontem, né, seja de 75% da MLT, equivalendo ao 11º menor valor do nosso histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Grande, nós já vínhamos vindo em recessão, e isso permanece. A previsão mensal é de 63% da MLT, correspondendo ao 8º menor valor do nosso histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paranaíba, também em recessão, a previsão mensal é de 64% da MLT, e sendo o 9º menor valor do nosso histórico. Já a bacia do Rio Paranapanema, dada a chuva que ocorreu por volta do dia 7, dia 8, agora do mês de agosto, a gente teve uma elevação na ENA observada, e agora com a chuva que está prevista em ocorrer a partir mais ou menos do dia 19, dia 20, a gente observa um valor crescente na ENA para as próximas semanas. Isso faz com que a previsão mensal seja de 83% da MLT, correspondendo ao 38º menor valor do histórico. O mesmo acontece para a bacia do Rio Paraná, eu me refiro à chuva nos próximos dias, então isso faz com que a ENA tenha um acréscimo, e a previsão mensal esteja em 79% da MLT, correspondendo ao 23º menor valor do nosso histórico. Para a região sul, também para os próximos 15 dias, a gente tem a previsão do Iguaçu e Uruguai já a partir da terça-feira próxima, dia 16, chuva significativa nas 2 bacias. O acompanhamento de ENA dessa região faz com que a ENA tenha uma elevação nas próximas semanas, fechando em 134% da MLT, uma ENA consideravelmente alta. É a única região em que a gente tem uma ENA acima de 100% da MLT, e corresponde isso ao 21º maior valor do nosso histórico. A bacia do Rio Iguaçu, agora já de forma mais detalhada, a gente vê uma chuva que ocorreu por volta do dia 7, 8 de agosto, fazendo com que a ENA se elevasse, e essa previsão de chuva nas próximas semanas também tornando a ENA com a elevação para as próximas semanas. E a previsão mensal apenas da bacia do Rio Iguaçu é de 142% da MLT, correspondendo ao 22º maior valor do histórico. Já para a bacia do Rio Uruguai, o mesmo comportamento, mas a previsão mensal já fica mais perto da própria ENA do Sul, em 135% da MLT, correspondendo ao 23º maior valor do histórico. Para as bacias de São Francisco e Tocantins, a gente não tem previsão de chuva. Então, o acompanhamento de ENA no Nordeste, a gente já vem em recessão e isso continua nas próximas semanas. A previsão mensal é de 68% da MLT, correspondendo ao 16º menor valor do histórico. Aqui, o acompanhamento hidrológico dos poços, a gente
pode observar que eles estão com uma leve recessão e isso permanece. Agora, a ENA da Bacia do Rio São Francisco, a previsão mensal de 69% da MLT, não tem previsão nenhuma de chuva, então essa recessão permanece e corresponde ao 18º menor valor histórico. A ENA do Norte já vem há muito tempo com uma recessão bem significativa e isso permanece para as próximas semanas. A previsão mensal de fechar em 83% o mês de agosto e isso corresponde ao 19º menor valor do nosso histórico. Agora, da bacia do Tocantins, a bacia mais significativa da região norte, comportamento idêntico à da própria região, previsão mensal de 70% da MLT, correspondente ao 12º menor valor do histórico. Aqui a gente tem um mapa com as bacias, a gente observa que o Brasil todo praticamente está com uma previsão bem abaixo de 120%, com as áreas laranja e azuis, e apenas algumas bacias da região norte e do sul que a gente tem acima de 120% da MLT. Aqui uma comparação das ENAs desde o PMO e agora com a nossa revisão 2, a gente observa que o Sudeste teve um acréscimo, saindo de 67% no PMO, e ontem a previsão é de 75%. O Nordeste já é bem estável, 67%, 67%, 68% da MLT. O Norte tem cai, né? Um pouco de 89% do PMO para 83% da MLT, a ENA. Já o Sul, com a chuva que ocorreu e essa previsão, a gente sai de 80% e uma grande recuperação com 134% da MLT. Agora, a previsão hidrológica mensal, tanto para agosto quanto setembro, como já apresentado nas reuniões anteriores, a gente vê que o Sul, sim, é que tem uma grande variabilidade, inclusive por conta da chuva ocorrida e da previsão, tem uma distinção entre o PMO e as revisões. O mesmo não acontece para os demais subsistemas. Finalmente, a evolução no armazenamento por subsistema e para alguns aproveitamentos, com exceção do Sul, todos eles já vinham em recessão e continuam, o Sul está em um leve acréscimo, e os principais, não principais, mas alguns, né, armazenamentos de alguns reservatórios, a gente observa que eles estão em recessão. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Me coloco à disposição. Muito obrigada, Pedro. Devolvo a palavra a vocês. Obrigado pela apresentação, Ângela. Agora eu passo a palavra para o Paulo Vitor para comentar sobre a operação hidráulica. Paulo Vitor, por favor. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vou falar aqui sobre os nossos breves destaques da operação hidráulica, da semana operativa. Iniciando, então, com as nossas tradicionais salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela ANA com participação do INS. Desde o nosso encontro na semana passada, não tivemos novidades em relação às salas aqui apresentadas, com exceção da sala de crise de estiagem da Bacia do Rio Madeira, onde na mesma foram sinalizadas algumas variáveis meteorológicas e hidrológicas em relação à condição adversa que vem acontecendo nessa bacia. Mas, do ponto de vista hidráulico, não temos novidades sobre a mesma, então me atento aqui aos nossos próximos compromissos nessas salas, a do Paranapanema no dia 18/8, São Francisco no dia 6 de setembro, da região sul, dia 24 de agosto, do Tocantins no dia 31 de agosto, e a próxima do Madeira, 14 de setembro. E então, iniciando aqui também um gráfico com as defluências de Jupiá e Porto Primavera. Destaco aqui esse período onde passamos pouco mais de 2 meses com as vazões reduzidas em Jupiá e Porto Primavera, e já no mês de agosto, essa elevação das vazões se aconteceram, de maneira que passamos um patamar ali para Jupiá e Porto Primavera acima daqueles 3.600 que estavam sendo praticados, e até o dado de ontem foi verificado para Jupiá cerca de 4.176 metros cúbicos por segundo, e para Porto Primavera
cerca de quase 4.900 metros cúbicos por segundo. E concluindo essa etapa, Pedro, eu finalizo aqui minha participação, permaneço à disposição para algum questionamento e lhe retorno a palavra. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo Vitor. Encerramos assim o primeiro bloco, teremos o nosso primeiro intervalo e em breve retornaremos. Dando sequência à nossa reunião, iniciaremos agora o segundo bloco de apresentações. Passo a palavra para a primeira apresentação, que será feita pelo Cam, sobre previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal. Por favor, Cam. Boa tarde, pessoal. Vou começar o compartilhamento da tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo a tela. Bom, aqui começando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste aí do dia 5 até ontem, dia 11. Vemos aqui que os desvios vieram sob controle aí até o dia 9. Aí, com o dia 10 em diante, as ocorrências que a gente registrou aqui na PEC foi que teve uma chuva forte aí e um frio intenso aí nas principais capitais do seco a partir do dia 10, aí se alastrando ainda mais para o dia 11, né? Como a gente tinha essa informação aí a partir do dia 10, a gente já projetou uma carga mais baixa para o dia 11, mas a carga veio ainda mais baixa do que a gente tinha antecipado, né? Cabe ressaltar que, dentre os 10 modelos aí que a gente tem aqui na PEC, nenhum deles captou essa mudança aí de perfil na carga, tá? Dos resultados dessa semana aí, a gente teve que 82% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 1,89% e 46% dos desvios aí até 1%. Muito calculado aí com base no bom resultado que a gente apresentou nos primeiros dias da semana operativa. Seguindo para o subsistema sul a gente teve aí uma grande variação na temperatura e quantidade de chuva ao longo dos dias, deixou a carga muito volátil. Foram 2 frentes frias que entraram aí ao longo dessa semana, então essa volatilidade, essa variação grande aí de condições meteorológicas aí provocou uma grande volatilidade na carga aí que deixou bem difícil a previsão para essa semana no sul. 27% dos desvios até 3%, um MAP de 5,04% e 7% dos desvios até 1%, né? Também aqui, nenhum dos modelos que a gente tem aqui na PEC captou essa volatilidade, todos tiveram um desempenho pior do que o PDP aqui. Seguindo para o subsistema Nordeste, bom, o Nordeste registrou chuvas aí em algumas capitais, como Salvador e Recife, bem pontualmente, assim, num volume bem limitado aí em alguns dias da semana, mas no geral a carga veio bem comportada, tanto que os desvios aí, na maioria, eles ficaram baixos, né? 82% dos desvios até 3%, um MAP de 1,78% e 36% dos desvios até 1%. No subsistema norte, a gente teve uma elevação aí de consumidores livres e um baixo total de precipitação, né, praticamente aí toda semana. Essa elevação começou aqui por volta dos primeiros dias da semana operativa e seguiu alta aí ao longo de toda a semana, tá? Por isso que a gente teve esses desvios no começo da semana, mas logo a gente já foi ajustando essa previsão aí para os próximos dias, então os resultados dessa semana foi que 77% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 1,80% e quase 40% dos desvios até 1%, que é um ótimo resultado para o norte, né, dada essa volatilidade aí. E seguindo para o SIM, integralizando aí todos os subsistemas, tivemos aí que praticamente toda semana teve os desvios sob controle aí, com a previsão muito bem ajustada. E esses 2 últimos dias da semana, como já citei anteriormente aí, bem puxado pelos estados do Sudeste e do Sul, tiveram esses desvios maiores aí. Mas 86% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 1,71% e 38% dos desvios até 1%. Bom, pessoal, eram essas informações que eu tinha a passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e fico à disposição aí para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a Marcela para comentar um pouco sobre a previsão de carga para o PMO. Por favor, Marcela. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bem, e aqui a gente segue dando continuidade, né,
aos assuntos relacionados à previsão de carga, mas agora em horizonte semanal, com base na consolidação da segunda revisão semanal do PMO de agosto. Bem, aqui, antes de nós começarmos, né, o acompanhamento da carga e apresentarmos também as previsões que foram consolidadas para o horizonte das semanas à frente, o horizonte de previsão, nós fazemos um apanhado dos acontecimentos da semana em curso, que é a segunda semana operativa do mês, que finda no dia de hoje, e nós não temos muitos comentários a fazer, além de ressaltar a redução das temperaturas observadas nas capitais dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, quando comparadas ao comportamento que a gente vinha observando ao longo das últimas semanas do mês de julho e dos primeiros dias do mês de agosto, que estavam com um comportamento diferenciado para um período típico de inverno, né? E também em relação à carga do subsistema norte, que a gente vai ver mais adiante, a carga dessa semana ela foi influenciada por dois fatores principais. O primeiro deles é a retomada de carga de alguns consumidores livres, dos quais nós falamos na apresentação da semana passada, que eles começaram com umas reduções não programadas já nos primeiros dias do mês de agosto. A partir dessa semana, a gente já começou a observar a retomada, alguns desses consumidores já chegaram à carga plena. E outro fator também que merece destaque durante essa semana é que, em função das elevadas temperaturas observadas nas capitais do subsistema norte, nós observamos um aumento da carga na distribuição. Bem, em termos de premissas consideradas, né, para o horizonte de previsão, que a gente olha da terceira à quinta semana operativa do mês, em relação àquelas premissas econômicas, elas estão mantidas em relação àquelas que foram consideradas na revisão 0 do PMO, e sobre as quais também a Márcia fez a apresentação na semana passada, quando falou dos valores consolidados da segunda revisão quadrimestral do plano, do planejamento anual. E, em termos de premissas meteorológicas, o que nós temos a destacar é que as sinalizações apontam para a gente, né, para as capitais da região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, é que, apesar da expectativa de passagem de duas frentes frias durante a próxima semana operativa, as temperaturas elas deverão se manter, em média, superiores às observadas nessa semana, né? Como o Eduardo citou, a expectativa de passagem dessa primeira frente já nos primeiros dias da semana operativa, essa frente ela deve trazer chuva, mas não grandes variações em termos de temperatura. E depois, a próxima frente, ela só deve passar por aqui, pelas regiões, né, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, já no último dia da próxima semana operativa, e essa sim vai acarretar reduções nas temperaturas. Em termos de Nordeste, há previsão de chuva fraca durante todo o período em Salvador e Recife, e as temperaturas elas tendem a ficar um pouquinho mais baixas, né, em torno de 27, 28 graus, enquanto que Fortaleza ela permanece em condições de estabilidade, tanto em termos de temperatura quanto em precipitação, em relação ao comportamento típico para essa época do ano. E no caso das capitais do norte, as temperaturas elas continuam em níveis elevados e são esperadas somente pancadas de chuva, aquelas mesmo de final de tarde e início de noite. Bem, aqui passando para o acompanhamento da carga, nós iniciamos pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Graficamente representados, nós temos a previsão inicial, né? Aqui na barrinha azul, a previsão da revisão 0 do PMO. As barrinhas mais claras, elas representam as semanas operativas verificadas, lembrando que a segunda semana operativa do mês ainda é uma expectativa de fechamento dela, com base em informações verificadas até a quarta-feira, e aqui nós temos os desvios observados. Para a semana em curso, essa expectativa, ela sinaliza para a gente um valor superior à nossa previsão em apenas 1%. Em função também do acontecimento dessas duas primeiras semanas, nós não fizemos nenhuma revisão para as semanas à frente, e por isso elas aparecem aqui com variação nula em relação às previsões realizadas no estudo anterior. Com a consolidação dessas informações, né, considerando essas duas primeiras semanas verificadas e a manutenção dos valores previstos para as próximas semanas,
Hoje a gente segue com uma expectativa de fechamento do mês com um valor em cima da nossa projeção inicial, com uma variação de apenas menos 0,3%. Para o subsistema sul, a semana em curso ela está com um desvio de menos 4,2% em relação à nossa projeção. Aqui nós esperávamos um valor pelo menos próximo, né? Na realidade um pouquinho superior a esse observado na primeira semana, mas a influência do efeito dessas temperaturas mais amenas observadas nas capitais da região sul, o efeito foi maior do que nós esperávamos nesse momento, que fez com que a carga verificasse aqui em níveis mais baixos. Para as próximas semanas, nós fizemos reduções em relação às projeções iniciais, de acordo com os desvios, com as variações que estão sendo mostradas aqui em cada uma das semanas. O que sinaliza hoje para a gente um fechamento do mês com um valor 3,6% abaixo da nossa projeção inicial de 11.657. O subsistema Nordeste, a semana em curso, ela também está fechando num valor próximo à nossa projeção, um valor um pouquinho abaixo ao observado, né, ao verificado na primeira semana, mas sem grandes destaques a serem feitos na semana em curso. Em função do comportamento dessas duas primeiras semanas, nós fizemos pequenos ajustes para as semanas à frente, reduzindo cada uma delas em 0,8%. Então, essas semanas verificadas e mais a revisão desses valores para as semanas do horizonte de previsão compõem hoje um fechamento, né, da carga para um mês com um valor 0,9% abaixo da nossa projeção inicial. Bem, aqui nós temos o subsistema norte. A primeira semana do mês, como eu citei para vocês lá, naquele slide de ocorrências da semana em curso e também das premissas, essa semana ela foi bastante influenciada pela variação de carga de alguns consumidores livres. Nós tivemos redução de 4 consumidores livres aqui. Para essa semana, né, surpreendentemente, a carga veio num patamar bem mais elevado do que a primeira semana, aqui, em função da retomada de carga desses consumidores livres que vinham com a sua carga reduzida, e também pelo efeito, né, das elevadas temperaturas observadas nas capitais, que fez com que a parte, né, a distribuição viesse também com uma carga mais elevada. Para as próximas semanas, nós fizemos pequenos ajustes em relação aos valores que tinham sido projetados anteriormente, e aí nós trouxemos a carga para um nível um pouquinho mais baixo do que essa semana, já que para a terceira semana são esperadas já temperaturas e precipitação mais dentro da normalidade. E isso sinaliza hoje para a gente um fechamento do mês com uma carga também 0,9% abaixo da nossa projeção inicial. Então, em termos mensais, essa variação também segue bastante pequena. Aqui, o SIM, contextualizando todas as informações que nós vimos abertas para cada um dos subsistemas, acaba que um subsistema, ele compensa o outro, né? Então, por isso, essa carga esperada para fechamento da segunda semana, indicando um desvio nulo em relação à nossa previsão, e em função das atualizações que nós fizemos também em cada um dos subsistemas, elas são agora mostradas aqui para o horizonte de previsão do Sistema Interligado Nacional. Então, as variações também, embora elas tenham sido feitas, elas foram também bem pequenas. E, em termos de sistema interligado, a nossa expectativa hoje, né, de fechamento do mês de agosto, ele sinaliza para a gente um valor inferior à nossa projeção inicial em 1%. Essas eram as informações baseadas na consolidação dessa revisão semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Pedro. Obrigada. Obrigado, Marcela. Dando sequência ao segundo bloco, agora eu chamo a Daniele para fazer as apresentações sobre os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Daniele, por favor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou compartilhando aqui minha tela, só um segundo. Pronto. Então, estou aqui para apresentar os resultados do modelo Decomp para essa semana
que vai do dia 13 ao dia 19 de agosto, que é a terceira semana do mês de agosto. Não temos nenhuma alteração relevante na configuração, nenhum destaque para apresentar, então, entrando direto nos resultados, tivemos uma queda nos custos marginais de operação, nos 4 subsistemas, da ordem de R$ 90 para R$ 70 por megawatt-hora, conforme apresentado aqui nesse diagrama esquemático, com os valores de R$ 72,33 na carga pesada, R$ 71,39 na carga média, R$ 68,98 na carga leve. Nos 4 subsistemas, esses CMOs são iguais, estão equalizados, em função da gente ter capacidade de transmissão que possa escoar energia entre as regiões, né? O único limite de transmissão que atingiu o seu limite, né? O único tronco que atingiu o seu limite foi o FNS nos patamares de carga pesada e média e apenas na restrição conjuntural. Ainda falando, né, em custos marginais de operação, a gente apresenta aqui um estudo que a gente faz de análise dessa variação do CMO da semana passada para essa semana. Então, na semana 2 de agosto, nós tínhamos os CMOs na ordem de R$ 90 por megawatt-hora. Ao atualizar a previsão de vazões, conforme a gente viu aqui na apresentação anterior, a apresentação da Ângela, né, a gente teve uma forte elevação aí das vazões, em especial na região sul. A gente observa essa redução de cerca de R$ 22 por megawatt-hora nos CMOs para essa terceira semana. Os demais parâmetros que foram atualizados nessa revisão, como previsão de carga, disponibilidade, restrições elétricas, restrições hidráulicas, entre outras, não afetaram tanto assim os CMOs. Então, o principal fator mesmo para essa redução dos CMOs foi a atualização da previsão de vazões. E tendo como base esses CMOs na faixa dos R$ 70 por megawatt-hora, permanecemos com a geração térmica indicada pelo modelo DECOMP meramente por inflexibilidade, não existe previsão de despacho por ordem de mérito indicada por esse modelo, também não temos indicação de despacho por razão elétrica. Então, no SIM, nós temos um despacho térmico de 3.870 megawatts médios, distribuídos conforme apresentado aqui nessa tabela, entre as 4 regiões. Lembrando que esse despacho térmico é um despacho meramente indicativo, o despacho por ordem de mérito é indicado pelo modelo DECEM na etapa de programação diária. Ainda em relação a térmicas, as usinas movidas a GNL, que tem um despacho comandado com 2 meses de antecedência, são apresentadas aqui nessa tabela. Então, hoje, ontem, com a simulação de ontem, nós estávamos indicando, então, o despacho para a semana que começa no dia 15 de outubro, que vai de 15 a 21 de outubro, e para essa semana, o benefício de se despachar usinas a GNL é de R$ 69 por megawatt-hora, conforme apresentado aqui do lado direito dessa tabela, para as usinas tanto que ficam no Sudeste quanto a usina de Porto Sergipe, que fica no Nordeste. Então, e o CVU dessas 3 usinas é superior a esse benefício, portanto, não há necessidade de comando de despacho antecipado para essa semana de 15 a 21 de outubro. Também não temos comando de despacho por razão elétrica, nem garantia energética, temos apenas uma indicação de despacho, uma previsão de despacho da usina de Santa Cruz, por inflexibilidade declarada pelo agente, que começa agora no dia 13 de agosto até o dia 25 de novembro desse ano. Em relação às energias armazenadas, nós tivemos aqui a manutenção aqui no Sudeste, partindo aqui de 58,6% da energia armazenada, bem próximo ao que a gente tinha previsto na revisão passada. Final do mês de agosto, no Sudeste, a gente deve reduzir em 4 pontos percentuais, chegando a 54,4% da energia armazenada no final do mês, e no final de setembro, em torno de 48,7% da energia armazenada. No Nordeste, nesse gráfico aqui abaixo, partindo de 78,2% da energia armazenada, chegando a agosto, o valor esperado, a expectativa de chegar a 75% da energia armazenada. Já no final de setembro, entre 66% e 71% da energia armazenada. Na região sul, observamos aqui o descolamento dessa revisão em relação às revisões anteriores, está bem aderente à previsão hidrológica que nós temos para essa semana. Então, nós partimos aqui no sul de 71,9% da energia armazenada. Com essa previsão de agora, devemos chegar em agosto, não na faixa dos 70 e poucos por cento, conforme tínhamos previsto na semana passada, e sim 83,1% nessa região, no final de agosto. E no final de setembro, com uma dispersão muito grande, o Sul pode atingir entre 60% e 98% da energia armazenada.
Já na região norte, mantemos aí na faixa de 87% da energia armazenada na partida, né, dos reservatórios, chegando ao final do mês em 89,6%, e ao final de setembro uma queda para 77,9% da energia armazenada, o valor esperado. Em relação à importação de energia, nós recebemos oferta para importação pelo Uruguai das comercializadoras Enel e BTG Pactual. As duas comercializadoras ofertaram 250 megawatts médios, sendo divididos em 6 blocos, né? Então, para a semana agora, que vai do dia 13 ao 19 de agosto, nós temos 6 blocos com CVUs variando entre R$ 513 e cerca de R$ 2.700 por megawatt-hora, conforme apresentado aqui nas tabelas. Há uma redução em relação à oferta realizada na semana passada. Nos primeiros blocos, a redução de cerca de R$ 22,00, R$ 22,00, e nos últimos blocos, entre R$ 100 e R$ 120 por megawatt-hora de redução dessa oferta. Pela Argentina, não recebemos oferta para importação de energia para essa semana operativa. Bom, esses eram os principais destaques dessa rodada aí dessa semana, da revisão 2 do PMO de agosto. Entrando agora nas intervenções energéticas relevantes, os principais destaques, a gente apresenta sempre as intervenções relevantes, são aquelas que alteram limites sistêmicos ou que acontecem em unidades geradoras de grande porte, né? Fazemos apenas um resumo das principais intervenções. Então, para esse período de 13 a 19 de agosto, começando aqui pela região sudeste, temos o desligamento da usina de Angra, para recarregamento de combustível, programado para o período de 13 de agosto a 26 de setembro. Também nesse mesmo período de 13 a 26 de setembro, nós temos testes na UG11 e UG21 para sopragem de vapor e operação em bypass na usina de Santa Cruz Nova. Para a usina hidrelétrica de Nova Vanhandava, nós temos o desligamento dessa usina programado para o dia 14 de agosto, em função de uma interligação da rede de automação da UG1, depois de uma execução da modernização dessa unidade geradora. Temos também no Sudeste a manutenção preventiva da UG1 de Porto Primavera no período de 15 a 20 de agosto. Para a usina de São Simão, também uma manutenção preventiva na UG5, no período de 16 a 21 de agosto. Já na usina de Itaipu, no setor de 60 Hz, temos uma manutenção corretiva na unidade geradora 16, para correção nos freios da unidade geradora, programada para o dia 17 de agosto. No subsistema Nordeste, não temos intervenções relevantes a destacar nesse período. Na região Norte, nós temos a UG1 da usina de Santo Antônio do Jari com uma manutenção corretiva, programada para o período de 13 de agosto a 22 de outubro, uma intervenção mais longa. E para a usina de Belo Monte, na unidade geradora 4, nós temos a manutenção preventiva, programada do período de 16 de agosto a 28 de setembro. Já no Sul, a única intervenção relevante que temos a apresentar é para a usina de Machadinho, na unidade geradora 3, programada para o dia 14 de agosto. Pedro, esses eram os principais destaques, né, para essa semana. Eu permaneço aqui à disposição para o caso de alguma dúvida. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Daniele. Assim, nós encerramos o segundo bloco, iremos para o próximo intervalo e em breve retornaremos. Iremos agora responder às perguntas que foram nos encaminhadas pelo chat. A pergunta do Aguilar Ferrari, Eletronorte Geração, é o seguinte: prezados, o arquivo DEC e resultados do DECOMP, valor esperado, publicado no Sintegre no dia de hoje, traz a aba H3 afluente uma expectativa substancial de incremento nas vazões do Rio Tocantins, a jusante de Serra da Mesa, com a semana 4 apresentando crescimento de quase 10 vezes em relação à semana 3, para as usinas de Canabrava, São Salvador e Peixe Angical, com reflexos em todas as demais usinas da cascata. Tal elevação das afluências não foi evidenciada na apresentação da previsão hidrológica. Poderiam nos esclarecer se os valores estão corretos ou se houve algum erro? Em caso de erro e de alteração nos valores do CMO, poderia haver republicação dos resultados? Para responder essa pergunta, eu vou pedir o apoio da Daniele. Obrigada, Ferrari, pela pergunta.
Primeiro, a primeira resposta, sim, os valores estão corretos, esse é o resultado da simulação do modelo DECOMP e a previsão de vazões está aderente. O que ocorreu é que o modelo DECOMP para essa semana, ele está indicando uma elevada defluência na usina de Serra da Mesa, para que seja atendida a restrição de depressionamento de Tucuruí, né? Sabíamos que esse é um resultado matemático, ele vai ser ajustado na etapa de programação diária, né, uma vez que a curva de depressionamento de Tucuruí é apenas uma curva referencial, né? Então, e também respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, se fosse o caso, né, se fosse um erro ou alguma inconsistência, a gente faria uma rodada para corrigir a função de custo futuro, que é passada para o DECEM. Então, tão logo a gente identifique um erro, assim que a gente identifica o erro, a gente processa o DECOMP, os resultados são mantidos, não são alterados, o CMO do DECOMP não é republicado, mas a gente passa a nova função de custo futuro para o DECEM, para que eles passem a considerar os dados mais atualizados possíveis, tá bom? Obrigada pela pergunta, Ferrari. Muito obrigado pela resposta, Daniele. Indo para a pergunta agora do Henrique Cassotti, da Genco Energia, a pergunta é a seguinte: verificamos que a carga do período de domingo a terça tiveram um comportamento atípico no período das 8 às 14 horas, quando comparado a iguais dias da semana anterior. Vocês acreditam que esse efeito é causado pela redução da geração solar, de empreendimentos de geração distribuída, principalmente, dada a alta cobertura de nuvens nos submercados Sudeste e Sul? Para responder essa pergunta, eu vou pedir o apoio do Danilo. Danilo, por favor. Olá, Henrique. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Sim, essa elevação nesse horário foi, sim, ocasionada pela falta de geração MMGD, principalmente a fotovoltaica, né, que representa 98% dessa micro e mini geração. Nós tivemos chuva e nebulosidade na região, que atrapalhou bastante esse tipo de geração e acaba trazendo aí uma carga um pouco mais alta. Nós temos uma grande dificuldade com esse tema, porque, ao mesmo tempo que há uma queda de temperatura, há também a falta de geração MMGD. Então, ao mesmo tempo que a carga cai, por causa da queda de temperatura, por causa da chuva, ela também pode aumentar por causa da falta da geração MMGD, né? E um bom exemplo dessa dificuldade que a gente vem tendo foi o Sul nessa semana, né? Com a grande variação aí, principalmente no início da semana, igual você citou. Tá? Obrigado. Obrigado, Danilo. A próxima pergunta é do Lucas Cousani, da Central Energia. Prezados, boa tarde. Vocês poderiam comentar sobre a similaridade entre a carga das 2 primeiras semanas de agosto para o Sudeste, apesar de termos tido temperaturas mais altas que a média na primeira semana e mais baixas que a média na segunda, conforme comentado pela equipe de carga? Não se espera alguma sensibilidade da carga de acordo com o perfil de temperatura? Grato, Lucas. Para responder essa pergunta, eu vou pedir o apoio da Marcela. Por favor, Marcela. Oi, obrigada, Lucas, pela pergunta. Você tem razão, a gente tinha até mencionado isso nas nossas apresentações, não só de hoje, da semana passada, mas também ao longo das apresentações do mês de julho, né? Que a gente observou uma atipicidade em termos de temperatura, algumas semanas até com temperaturas passando ali um pouquinho dos 30 graus no Rio de Janeiro e algumas vezes em São Paulo, mas a gente precisa também focar numa coisa. Mesmo acontecendo esse efeito, a gente sabe que durante essa época do ano a gente tem aquela questão da amplitude térmica, né? A gente tem essa máxima ocorrendo em um determinado ponto do dia, em que algumas vezes, né, alguns dias ela permanece, ela se estende durante um período maior, mas outros dias, na maioria dos casos, nessa época do ano, ela é registrada num período e não se sustenta por muito tempo. Então, esse efeito também, ele gera, não provoca um desconforto térmico tão grande quando comparado aos dias de temperatura elevada do verão ou da primavera, que a gente, por esse desconforto, há um acionamento maior da carga voltada para a refrigeração. Mas você tem razão, a gente teve essa questão dessa atipicidade, a gente observou isso já nos primeiros dias do mês de agosto também, e essa semana, pelo efeito da redução das temperaturas, a gente viu que começou a assumir um comportamento mais típico para essa época do ano. Mas
teve essa movimentação, a gente teve aí durante essa semana uma carga mais baixa do que da semana anterior, mas em proporção ainda muito pequena, né? O efeito da temperatura ele foi mais evidente no sul, mas ainda não ao ponto da gente observar uma variação muito grande na carga, porque a gente percebe isso, não deixando de lado os outros fatores, né, a parte econômica, os efeitos também que o Danilo citou ainda há pouco, mas a carga já ficou num nível durante o mês de julho e sofria poucas oscilações, até porque não tem esse acionamento, né? E a gente não atingiu ainda um nível, nas semanas de temperaturas mais elevadas, um nível que essa carga de refrigeração pudesse ser acionada e esse efeito mais perceptível na carga. Então, a gente teve essa semana uma carga mais baixa, né, do que a semana anterior, por esse efeito relacionado à temperatura, mas para a próxima semana, como você pode observar, já que a gente tem sinalização de que as temperaturas máximas elas se elevem, a gente já colocou uma carga também um pouquinho maior, mas essa volatilidade ainda é muito pequena nessa época, tá bom? Obrigada. Obrigado, Marcelo. Iniciando agora as apresentações de terceiro bloco, eu passo a palavra para o Roberto para comentar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Boa tarde a todos, vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho. Ô Pedro, você confirma que está vendo a tela corretamente? Sim, está em modo de apresentação já. Tá, perfeito. Então, boa tarde novamente a todos que nos assistem. Sou Roberto, trabalho na PRI, que é a Gerência de Estudos e Intervenções na Rede, dentro da Diretoria de Operação. Vou falar aqui dos limites elétricos, né, com impactos na programação e principais intervenções aí que causam, né, restrições eletroenergéticas para vocês. Então, inicialmente, falar aqui brevemente dos critérios, né, que pertencem ao submódulo 2.3, né, que determina quais são as nossas premissas, né, critérios e metodologia para estudos elétricos, para intervenções. Tá? Essa lista ela não é taxativa e também exaustiva, tá? É mais para balizar o elenco aí de intervenções que a gente está apresentando para vocês aí. Então, seriam avaliadas perdas simples e duplas de equipamentos, né, linhas de transmissão, transformador, outro equipamento principal, perda de seção de barra nas subestações envolvidas na intervenção, perdas simples de linha, transformador, né, ou outro equipamento principal na instalação, seguida de fala de disjuntor, quando eles podem causar contingências, né, que apontem para as seguintes consequências, né, estabilidade de potência, frequência, tensão, uma região geográfica, né, interrupção de carga superior a 300 megawatts, ou 30% da carga de áreas metropolitanas, de capitais, ou 25% da carga de um estado da federação, bem como a atuação do ERAC. Então, iniciando aqui o elenco de intervenções que a gente tem para essa semana operativa, de 13 a 19, vou começar aqui para a área norte e nordeste, que tem serviços aqui na Barras A1 e A2 de 500 kV da usina de Serra da Mesa. Ela está programada aí para das 4h30, dia 9, que é terça-feira, até as 0h30 do dia 24 de setembro, né, que é um sábado, uma intervenção de longa duração, né, já que estão sendo feitos seccionamentos das barras, né, então elas vão operar desinterligadas até a entrada em operação do disjuntor 972, e, de acordo com os critérios que eu apresentei, né, e vão balizar aí todas as restrições que eu vou apresentar, a gente tem que restringir o fluxo norte-sul em menor ou igual a 2.700 megawatts, e esse fluxo nordeste-sudeste menor do que 7.000 megawatts. Né? Outro desligamento que a gente tem é o disjuntor D2 da subestação de Sobradinho, 500 kV, ele está programado das 7h45 do dia 7/8, que é o domingo, né, até as 6 horas do dia 15, de segunda-feira. Outra intervenção é também de longa duração, motivada por substituição de chaves seccionadoras nesse setor de 500 kV de Sobradinho. Isso demanda que a gente restrinja, né, a exportação do Nordeste um valor inferior a 11.200 megawatts. Né?
Seguindo, temos também essa intervenção na linha de 500 kV Luiz Gonzaga, Sobradinho, circuito 4. Ela está aí das 7 horas do dia 14, que é um domingo, até as 6 horas do dia 15/8, segunda-feira. Devido aí também, né, à conclusão dessa substituição das chaves, né, do setor aí de 500 kV da subestação de Sobradinho, também temos aí que acabar restringindo essa exportação do Nordeste no valor inferior a 10.000 megawatts. Então, ela está associada à conclusão da intervenção que eu falei anteriormente. Temos também essa intervenção do 500 kV, aí, da linha de 500 kV da Ibicoara Sapiaçu, das 7 horas aí, às 11 do dia 13, aí, que é um sábado, uma manutenção corretiva nessa linha, onde tem que restringir aí o fluxo Nordeste-Sudeste, no valor inferior a 6.200 megawatts, e o recebimento do Sudeste Centro-Oeste, também inferior a 8.800 megawatts. Temos também uma intervenção no transformador 1, de 500 kV, 230 kV, da subestação de Igaporã 3, e os disjuntores também, né, do lado de alta, e da barra do setor 230 kV, tá? De 7h30 do dia 17, que é uma quarta-feira, até as 12 horas do dia 18, que é uma quinta-feira, para atender uma atividade mínima de manutenção, né? Uma intervenção do tipo preventivo. Também restringindo aí o fluxo Nordeste-Sudeste inferior a 6.800 megawatts e o recebimento do Sudeste Centro-Oeste inferior a 9.700 megawatts. Indo agora aqui para a área, né, associada ao elo de corrente contínua de Itaipu 50 Hz, a gente tem um desligamento da barra B de 345 kV da subestação de Biúna. Ela está de 7 a 17, do dia 17/8, que é uma quarta-feira, para realizar uma manutenção corretiva em chaves seccionadoras diversas nesse setor, e acaba por ter que restringir o elo de corrente contínua em 3.500 megawatts, então operar abaixo desse valor. Migrando aí para a área sul-sudeste, nós temos uma sequência aí de intervenções em capacitores sérios e reatores fixos, que são pertencentes aí à linha de 765 kV, né, Ivaiporã, Foz do Iguaçu, circuito 2. A primeira delas são 2 desligamentos, né, vai começar aí no dia 15 de agosto, né, às 7 horas, que é uma segunda-feira, às 17 horas do dia 16, que é uma terça-feira, né. Tem que fazer aí desmontagem, montagem eletromecânica, porque vão ser feitas trocas de para-raios, que eles são próximos desses reatores, né, fixos que operam na linha, né. Então, a gente tem que restringir a geração de Itaipu, que é o GIPU, em 5.500, e o fluxo sudeste, que é o somatório das linhas ali, de Ivaiporã, 765 Itaberá, 5.700 megawatts. A seguir dela, a gente tem um desligamento da linha do circuito 3 aí da Foz do Iguaçu e Ivaiporã. Ela está de 7h30 a 12h30 do dia 17, que é quarta-feira, para verificar essa ANAI falha do comando da seccionadora de terra, né, pertencente a essa linha, e também vazamento de óleo no disjuntor 2244, né, de 765 kV, fase C dele, né. Isso também vai impor uma restrição no fluxo norte-sul inferior a 3.000, e uma geração de Itaipu 60 Hz, que é o GIPU, inferior a 3.900. Aí, depois desse desligamento, a gente também tem mais um capacitor série, né, no caso relativo à linha 765 kV Itaberá e Ivaiporã C1, é o capacitor série e o reator fixo dela também, igual foi semelhante ao do outro serviço aí, segunda e terça-feira. Ela está das 7 horas do dia 18, que é quinta, até as 17 do dia 19, que é uma sexta-feira. Tá? Serviço também semelhante, preciso fazer montagem e desmontagem para troca dos para-raios, que são nas proximidades aí do reator fixo, e põe também restrição aí, como é um trecho diferente do outro, né, que era entre Foz e Ivaiporã, esse daqui entre Itaberá e Ivaiporã, ele restringe o recebimento pelo Sudeste, né, inferior a 7.500 megawatts, e o FSE em 5.500 megawatts. Uma intervenção associada ali à usina do Itaipu 60 Hz, que é a barra B4 do 500 kV. Ela está programada na segunda-feira, né, 7h30 até as 16h30
da terça-feira, dia 16. É uma manutenção preventiva quadrienal, acaba por restringir aí o fluxo norte-sul em 2.300 megawatts e a geração de Itaipu em 60 Hz, né, em 5.400 megawatts. Essas eram as intervenções aí que eu tinha para passar para vocês, né? E passo a palavra aí de volta para o Pedro. Tá? Boa tarde a todos. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Obrigado, Roberto. Dando seguimento ao terceiro bloco, teremos agora a nossa última apresentação sobre a política operativa, que será feita pela Carla. Carla, por favor. Obrigada, Pedro. Vou compartilhar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vamos apresentar a política operativa da semana de 6/8 a 12/8. Bom, vou iniciar aqui com o informe ONS PRD 013/2022. A intervenção cadastrada sob o SGI 42.219.22, válida de 8/8 às 8 horas, a de 18/8 às 9 horas, informa que a vazão vertida máxima para a operação da OHE Igarapava nesse período é de 11.917 metros cúbicos por segundo, representada no modelo D100 através do FSARH 3092. No entanto, de forma equivocada, o FSARH foi cadastrado com vigência entre 8 e 9 horas do dia 8/8, sendo, portanto, considerado nos DECs do D100 nos dias 7 a 10/8. Após a identificação da inconsistência, o FSARH 3092 foi compatibilizado com o período do SGI no dia 8/8 de 2022, sendo corrigido no DEC do modelo D100 a partir do dia 9/8. Adicionalmente, o valor de vazão vertida máxima cadastrado no FSARH inadequadamente foi de 11.916 metros cúbicos por segundo, sendo ajustado para 11.917 metros cúbicos por segundo no DEC do D100 no dia 11/8 de 2022. Passando agora, para os resultados do D100, aqui falando do CMO, de forma geral, aqui no subsistema Sudeste e Sul, os valores de CMO, conforme mostrado aqui na figura, eles acompanham os CMOs do DECOMP, de forma, assim, praticamente igual aqui no subsistema Nordeste e Norte também, eles acompanham os CMOs do DECOMP. Cabe destacar aqui no finalzinho aqui do dia 11/8, esse aumento aqui de CMO por consequência aqui do fluxo F Manaus. Bom, de uma forma aqui mais detalhada nesse slide, aqui a gente apresenta o CMO por barra, destacando aqui uma meia hora, no caso às 20 horas do dia de hoje, destaco também que nesse slide, a gente apresenta apenas 30% do total de barras no SIM, e também aqui, conforme mostrado aqui em amarelinho, esses CMOs, do dia de hoje estão equalizados entre todos os sistemas, Aqui a gente vê algumas barras com CMOs mais elevados, aqui em função da limitação do fluxo F Manaus, e também aqui CMOs mais reduzidos, em função aqui do carregamento da LT 230 kV Ferreira Gomes Macapá. Abrindo aqui por subsistemas, começando aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, então a gente verifica, que não há dispersão aqui de resultados, conforme a figura, e cabe destacar aqui esses outliers aqui inferiores em função de SGI, que limita aqui a geração de Porto Estrela. Bom, já indo agora para o subsistema Sul, o CMO também aqui ele não apresenta dispersão de resultados, e cabe destacar também esses outliers aqui superiores, também em função de SGI, que solicita a geração mínima aqui na OHE Mauá, Já aqui nesses outliers aqui inferiores, já são também em função de SGI, que limita a geração aqui da OHE Santa Clara e também de Fundão. Indo agora para o subsistema Nordeste, os valores também de CMO, eles não apresentam aqui dispersão, e também não apresenta outliers. E já no subsistema Norte, como pode ser observado, também não houve aqui dispersão, e
Aqui ao longo do dia, né, apresenta aqui esses outliers aqui superiores, né, por conta aqui do fluxo F Manaus, e aqui inferiores em função aqui também do carregamento da LT 230 kV Ferreira Gomes Macapá. Bom, agora a gente passa aqui para os resultados do DCEM, né, um comparativo do modelo DCEM com o PDP da semana operativa de 6 a 12. Vamos falar aqui sobre geração hidráulica e também de geração térmica. Iniciando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né, com relação à geração hidráulica, né, as diferenças entre o PDP e o DCEM, eles resultam aqui da compatibilização da diretriz e política operativa, assim também como o Unit Commitment hidráulico. Já na parte de geração térmica, as principais diferenças aqui a gente destaca em função de declaração de disponibilidade pelos agentes, também flexibilidade, e a principal delas a exportação comercial. Indo já para a parte do subsistema aqui do Sul, né, a geração hidráulica, as diferenças foram poucas, mas essas diferenças elas resultam também para compatibilização e diretriz da política operativa. Na parte da geração térmica, né, também em função de declaração de inflexibilidade e exportação comercial. Indo agora para o subsistema Nordeste, na geração hidráulica, né, as diferenças também resultam aqui para a compatibilização da política de defluência da bacia do Rio São Francisco e compatibilização também daqui da política operativa. Indo para a geração térmica, né, as diferenças se dão principalmente pela exportação comercial e redeclaração de inflexibilidade aqui pelos agentes. Indo agora para o submercado norte, né, a parte hidráulica tem pouca diferença, mas elas também resultam aqui pelo atendimento aos limites de transmissão, ajuste de unit commitment hidráulico e compatibilização também da política operativa. E terminando aqui a parte térmica do subsistema norte, as diferenças da parte das térmicas é em função também de inflexibilidade e principalmente da exportação comercial. Bom, aqui a gente passa aqui para os resultados do balanço da programação semanal, um resumo aqui do despacho térmico ao longo dessa semana operativa, né? Cabe destacar aqui que a gente teve uma geração térmica de 5,5 gigawatts médio, né? Vamos destacar aqui que 40% dessa geração térmica foi de razão por inflexibilidade, aqui representando ordem de mérito 37%, e aqui a exportação comercial 19%. Bom, agora a parte do intercâmbio internacional, nessa semana operativa, nós não tivemos nem exportação e nem importação de energia, né? Apenas energia, exportação para a Argentina na modalidade comercial, né? Cabe destacar que foram realizadas essa exportação de energia pelas térmicas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Bom, agora nós vamos aqui apresentar um conjunto de gráficos, né, com as médias semi-horárias aqui ao longo da semana, né? Vamos iniciar pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, onde pode-se observar, né, que continua uma importação líquida aqui em todos os patamares de carga, né? Já o recebimento tem uma participação bastante relevante aqui nesse subsistema, e sendo a geração hidráulica aqui em azul a principal responsável para o atendimento da carga. Aqui embaixo, na região sul, no subsistema sul, né, com a exportação de energia aqui em todos os patamares de carga, né, com a geração hidráulica bem elevada aqui em função das altas afluências que ocorreram ao longo dessa semana. Já que no subsistema Nordeste, foi verificado um perfil essa semana operativa totalmente exportador, em função aqui da geração hidráulica, e cabe destacar aqui em verde, né, uma geração eólica expressiva ao longo dessa semana. E já que na região Norte, né, foi um perfil, teve o perfil exportador, aqui num período de carga pesada, né, sendo a geração hidráulica aqui em azul a responsável pela modulação da geração em função da carga. Bom, aqui nesse slide a gente destaca aqui o balanço da programação semanal, a gente faz alguns destaques aqui com relação à carga média, né, em comparação à semana anterior, né, para essa semana, semana passada, né, a gente teve aí 67,3 gigawatts médio, né, está bem próximo do que ocorreu da semana anterior. Como eu falei também no slide anterior, o grande destaque também foi essa geração eólica expressiva, em torno aí de 9,2 gigawatts médio, né?
permanecendo também, como eu falei, essa exportação comercial aqui para a Argentina, né? O Sul totalmente aqui exportador essa semana. E, para finalizar aqui também, a geração de Itaipu de aproximadamente aí 5,6 gigawatts médio, né? Uma elevação em comparação à semana anterior, em torno de 700 megawatts médios. Bom, para falar também da política operativa para a próxima semana, eu vou destacar, começando aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, né, geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos e controles de cotas, né, essas cotas aí tanto de Jupiá, Porto Primavera, Ilha Solteira e também Itaipu. Já no Sul, para a próxima semana, a política, né, a utilização de geração hidráulica de acordo com os condicionantes hidráulicos e das condições de atendimento à carga do SIM, atendendo todos os patamares de carga. Já no subsistema Nordeste, manutenção da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando as restrições hidráulicas e maximização dos intercâmbio Nordeste-Sudeste. Já finalizando, a política energética para o Norte, né, exploração das disponibilidades energéticas e fechamento da ponta, destacando também o controle de cota tanto em Belo Monte quanto em Tucuruí. Pedro, finaliza aqui minha apresentação, passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Assim encerramos as apresentações do terceiro bloco. Iremos agora para o terceiro e último intervalo. Em breve retornaremos com as últimas respostas aos questionamentos realizados e o encerramento da reunião. Retornando para a parte final da nossa reunião, ocasião em que nós responderemos as perguntas que restam, a primeira pergunta do Márcio Roberto Reis Freire, da Eletronorte, é a seguinte: a violação de F Manaus está promovendo despacho por ordem de mérito nas usinas termoelétricas locais? Para responder essa pergunta, eu vou pedir o apoio da Carla. Obrigada, Pedro. Obrigada, Márcio, pela pergunta. Na etapa de programação diária, não está necessitando de despacho térmico por conta do fluxo F Manaus, tá? Obrigada. Volto para falar a palavra para você, Pedro. Ok, obrigado pela resposta, Carla. E a segunda e última pergunta que nós recebemos é do Lucas Cousani, da Central Energia, que é a seguinte: prezados, boa tarde novamente. Durante essa semana, a ANEEL revogou autorizações das usinas das UTEs CARQUI 013, CARQUI 019, por SUD 1, por SUD 2, negou a liberação da operação em teste das UTE EPP2, EPP4, EDLUX 10 e Rio de Janeiro 1. Em decisões passadas da ANEEL, por exemplo, na substituição das obrigações de algumas usinas do P6 pela UTE Mário Covas, o ONS de imediato passou a representar a decisão na cadeia de modelos. Nesse e em outros casos, não se fez necessária a previsibilidade de 30 dias. Quando da revogação da autorização das usinas, o ONS também fará sua representação apropriada de imediato na cadeia de modelos. Para responder essa pergunta, eu vou pedir o apoio do Diogo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Gostaria de fazer uma pequena correção na sua observação, no início da sua questão, só que o caso de substituição das UTEs pela geração na UTE Mário Covas, para a gente entende que é uma geração por inflexibilidade, né? E a usina UTE Mário Covas ela já estava disponível no DEC, né, quando o agente declarou inflexibilidade, assim sendo para cumprir os seus contratos, né, a gente, a partir dessa declaração do agente, começou a considerar no caso, né. Para as demais usinas PCS, o comportamento é idem, né. É uma usina que ela pode ou não, né, receber o seu despacho de operação comercial. No momento que ele recebe seu despacho de operação comercial, o tratamento é idêntico às demais contratações, a gente inclui ela nos DECs, né? E o momento também que o agente declara sua inflexibilidade, a gente também considera no DEC para formação, para cálculo do custo marginal de operação e depois aí para disponibilização para o DEC para a CCE. Obrigado, Pedro.
Obrigado pela resposta, Diogo. Considerando que a gente já respondeu as perguntas que foram enviadas, informo que a próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Gostaria de agradecer a participação da equipe do INS, que realizou as apresentações, que também respondeu as dúvidas que nos foram enviadas. Desejo que todos tenham um bom restante de tarde dessa sexta-feira e um bom final de semana. Até mais.